A palestrante hoje sou eu mesmo e Mariana. Então, eu gostaria de dizer que essa apresentação ela veio de uma demanda do próprio Estado na organização da rede de saúde auditiva. Então, para quem não me conhece, eu sou Carmen Barreira Nielsen, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do programa de implante coclear, trabalho aqui no Hospital das Clínicas. Ao meu lado está a fonoaudióloga Mariana Brandão, que é da UVV, também um serviço de referência em saúde auditiva. E esse trabalho que nós estamos apresentando hoje é uma discussão que nós estamos fazendo no grupo da Câmara Técnica de Saúde Auditiva para a melhoria da rede, né, nos trabalhos que dizem respeito aos atendimentos desde lá da ponta, né, da atenção primária até o nível do implante coclear. Então, o CREFES, que é o outro serviço de saúde auditiva do Estado, também está envolvido. Eu vejo que tem várias pessoas do CREFES assistindo. Então, elas fazem parte dessa discussão. Então, somos 3 serviços, né, dentro do processo de saúde auditiva no Estado. Bom, a proposta que nós temos hoje é falar sobre a triagem auditiva. Então, nas nossas discussões, a gente vem percebendo que há uma grande dificuldade de organização dos serviços e, sobretudo, de protocolo de serviços. Então, a gente tem localizado um fator que é deficitário, que é o encaminhamento dos pacientes recém-nascidos. Eles estão chegando aos serviços de saúde auditiva tardiamente, de maneira errada, batendo na porta dos serviços, sendo encaminhado inadequadamente, e serviços que já deveriam ter protocolos estabelecidos e também triagens realizadas por fonoaudiólogos e onde maternidades não têm esse profissional. Então, nós temos uma série de coisas que estão acontecendo que não estão valorizando a identificação precoce da deficiência auditiva. Então, é para isso que a gente começa essa série, que é falando do que acontece já na maternidade. Então, para falar sobre isso, eu pensei logo num folder que o Conselho tem, que é sobre implantação da triagem auditiva com ética, técnica e responsabilidade. E aí eu trouxe porque eu acho que é o que a gente precisa pensar para articular esses serviços. Então, o que a gente vê por aí é muita gente querendo fazer os serviços e iniciando de maneira amadora, com o próprio equipamento, mas sem seguir uma diretriz. E hoje nós já temos uma diretriz nacional, né, que é a diretriz do Ministério, e também documentos importantes como o Comusa. Então, isso tudo é importante quando a gente vê que a deficiência auditiva é muito prevalente no período neonatal, mas ela também pode acontecer no período pós-natal. Então, a ideia de ter um protocolo e a rigidez do seu cumprimento é ter certeza que você vai encontrar aquela deficiência auditiva a tempo ainda de fazer uma boa reabilitação. Esses dados que estão na tela, eles são dados bastante conhecidos, especialmente dos fonoaudiólogos, que é a incidência da perda auditiva bilateral significante em neonatos saudáveis, né? A gente deve ter em torno de 1 a 3 neonatos a cada 1.000 nascimentos que podem ter perda auditiva, e cerca de 2 a 4% daqueles bebês que vêm das unidades de terapia intensiva. O último censo de 2015, ele mostra que a gente, dentro das deficiências, nós temos ali a deficiência auditiva separada por incapacidade, né? Então não consegue de modo algum se comunicar, tem grande dificuldade, alguma dificuldade, ou o que a gente chama de surdez total.
Então, esses números mostram percentual total por habitante. Então, nós percebemos que nós temos, assim, um número muito maior de pessoas que têm perdas menores do que perdas maiores. E esse é um grupo bastante difícil de ser identificado. Então, por isso, é importante o protocolo rígido na maternidade, na escola, para que a gente consiga encontrar as perdas pequenas, porque as perdas pequenas também são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Bom, aí a gente vem para aquela questão da nomenclatura, né? Alguns falam TAN, outros falam TANO, outros falam TANU. E qual é a diferença? Então, basicamente, a triagem auditiva neonatal nos Estados Unidos, nos primeiros documentos que foram publicados em 94 e 2000, ela falava de uma triagem auditiva seletiva, que era uma triagem auditiva que pertencia só ao grupo de risco, né? E nesses documentos, eles passaram a ser ampliados para envolver também as crianças da UTI neonatal. Então, quando eu vejo hoje que a pessoa fez um programa, implantou um programa e ela ainda está restrita só à UTI neonatal, então a gente vê que já existem documentos e evidências que o nosso processo não deve ser seletivo mais, né? Então, com o passar dos anos, todos os documentos trouxeram que todos os recém-nascidos deviam ser submetidos à triagem auditiva. No Brasil, desde agosto, então, desde agosto de 2010, já se tem a Lei Federal 12.303, que tornou obrigatória o teste da orelhinha em todos os hospitais e maternidades. E outro documento importante, que é o que a gente vai falar mais hoje, é a diretriz que o Ministério divulgou em 2013, que é uma diretriz de atenção da triagem auditiva neonatal, que sugere os protocolos diferenciados, né? Ele diz, eu preciso fazer naqueles bebês de risco, ou bebês que nascem na UTI, ou bebês de alojamento, ou bebês sem risco, e ele difere os protocolos para alto e baixo risco. Então, nós temos uma infinidade de fatores que nós chamamos de indicadores de risco auditivo, que estão classificados no Joint Committee 2007, 2010, que foi o último, e entre eles nós temos uma série de ocorrências pré-natais e de nascimento. Então, permanência na UTI por mais de 5 dias, ou ocorrência de qualquer uma das condições abaixo, independente do tempo de permanência na UTI, ventilação extracorpórea, ventilação assistida, exposição a drogas ototóxicas como antibióticos, aminoglicosídeos, diuréticos, hiperbilirrubinemia, anóxia perinatal grave, ápiga de 0 a 4 no primeiro minuto, 0 a 6 no quinto, peso ao nascer inferior a 1,5 kg. As infecções congênitas também bastante presentes e devem, na nossa rotina, especialmente nas maternidades como a nossa, né, maternidade de risco, elas devem ser acompanhadas por um período maior. Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal, as síndromes genéticas, aquelas que expressam alguma deficiência auditiva, distúrbios neurodegenerativos, infecções bacterianas ou virais pós-natais, né, como citomegalo, herpes, sarampo, varicela, meningite, traumatismo e quimioterapia. Então, esses são os indicadores, aqueles os quais nós precisamos ter em mente toda vez que a gente chega para avaliar o paciente, porque é esse indicador que vai dizer qual protocolo que eu devo executar. Tudo isso para quê? Esse detalhe de localizar se há indicador de risco ou não, é para que esses dois tipos de pacientes, sem e com risco, cheguem à intervenção no período certo. Então, para isso, essa triagem tem que ser feita no primeiro mês, né? O diagnóstico até o 3º mês e a intervenção obrigatoriamente começar aos 6 meses. Então, para que isso aconteça, tanto no protocolo de risco
ou de baixo risco, as coisas têm que fluir e têm que não ficar presa, né, por dificuldade no fluxo, porque a gente vai estar diminuindo as chances de potencializar o desenvolvimento dessas crianças. Bom, sobre as metodologias, então nós temos visto que a maior parte dos serviços, né, no Espírito Santo, eles contam apenas com as emissões autoacústicas. Mas como vocês bem viram, documentos que já têm mais de 10 anos, já elegem dois tipos de metodologia. Aquela que analisa as emissões autoacústicas, que são as células ciliadas externas, e aquelas que avaliam a condução eletrofisiológica do estímulo, que avalia desde a porção periférica até o tronco, que é o PEAT, o antigo BERA, e nesse caso, para as maternidades, é o automático. Então, tanto as emissões autoacústicas como o PEAT automático, os dois têm sensibilidade e especificidade suficiente para detectar a perda auditiva. Mas, como vocês estão vendo aqui, eles avaliam áreas do sistema auditivo diferentes. Então, eu não posso mais trabalhar com a ideia de só fazer emissões autoacústicas em todos os bebês. E vai depender, então, do tipo de ambiente que eu estou, se eu tenho bebês com indicadores de risco, para que eu lance mão de fazer como primeira opção o PEAT automático. Isso é bastante importante e na nossa prática a gente vê um impacto muito negativo para as equipes que trabalham com as emissões autoacústicas em casos de indicadores de risco. Essa semana mesmo nós recebemos uma menina de 6 anos que ela veio do interior e ela fez emissões autoacústicas e ela falhou, fez nova emissão, ela passou, ela tinha indicador de risco e ela foi dispensada. E a mãe ficou um pouco em dúvida, ainda foi para uma cidade maior, fez novas emissões autoacústicas, ela também passou, não tinha o protocolo certo, a metodologia adequada, e só hoje, com 6 anos, é que foi identificada a perda auditiva dela, sendo que ela já era uma menina de risco auditivo e já tinha passado por pelo menos 2 lugares diferentes para avaliar as emissões autoacústicas. Então, o que acontece é que a porção que estava lesionada do sistema auditivo não incluía essa porção que ela foi avaliada. Ela estava numa outra porção mais acima da via auditiva. Bom, então a gente fala muito na técnica combinada, né? Então, aqueles bebês que falham na triagem auditiva por emissões autoacústicas, eles necessitam de um exame complementar no mesmo momento. Isso é muito importante, porque é isso que faz com que a gente não lote os serviços de alta complexidade com retestes. Então, na técnica combinada, se o paciente teve uma falha na triagem e eu tenho condição de fazer um PEAT, antes de fazer um encaminhamento para esse paciente, eu tenho certeza que eu vou conseguir descartar aquele caso que realmente não tem uma perda auditiva permanente, né? Para os neonatos com indicador de risco, então, justifica-se a realização do PEAT como primeira escolha, devido à maior prevalência de perdas auditivas retrococleares não identificáveis por meio do exame de emissões autoacústicas. Então, isso já está bem definido. Se eu tenho um bebê que tem um indicador de risco, eu posso ter um falso negativo fazendo só as emissões autoacústicas e prolongar o tempo que ele teria de início da reabilitação, da identificação e da reabilitação. Então, já é o padrão ouro todos os bebês de risco começarem a avaliação pelo PEAT. Os 2 procedimentos, é importante dizer isso, eles devem ser realizados na forma de triagem. Nós estamos falando de maternidade, de procedimento de rastreio, onde eu tenho que ter um
um custo baixo, um equipamento rápido, e eu tenho que selecionar aqueles que têm problema de quem não tem problema. Então, muitas vezes, se a pessoa não tem o equipamento que é o próprio, ela tem o PEAT, mas não é o próprio de triagem, esse procedimento pode se tornar difícil de executar quando eu tenho 300, 400 nascimentos ao mês nessa maternidade. Então, essa diretriz, ela não é recente, ela é de 2013, imagino que a maioria de vocês já deve conhecer. Nós já falamos aqui outras vezes sobre ela, mas hoje eu gostaria de saber, para abrir um pouco a discussão, das pessoas que estão assistindo, quais dessas pessoas têm equipamento no local de trabalho para fazer o teste da orelhinha e qual é o equipamento. Vocês podem digitar no chat se vocês têm emissões autoacústica ou se vocês têm PEAT, ou se tem os dois, ou se não tem nenhum, de que lugar vocês são. Foi enviado um questionário pela Secretaria de Saúde, que a Câmara Técnica elaborou, e foi para todas as maternidades públicas da região metropolitana, para que a gente faça esse levantamento. Bom, além da gente discutir muito esse fluxo, o protocolo e a metodologia, é muito importante que a gente esteja atento aos indicadores de qualidade em atenção à saúde auditiva. Então, todo mundo que está implantando ou que já implementou o serviço tem que fazer um acompanhamento bem de perto para que tem alguém que está sem imagem, não. Tem que fazer um acompanhamento de perto se você está cumprindo, na etapa da triagem, alguns aspectos que nós chamamos de indicadores de qualidade, que eles estão bem descritos nos documentos como Comusa, que eu tenho um serviço, para que ele seja tenha uma boa cobertura, pelo menos 95% dos recém-nascidos vivos devem ser triados antes da alta. Eu preciso realizar, no primeiro mês de vida, o teste e o reteste, com crianças com idade corrigida. Eu consigo fazer isso? Eu estou fazendo dentro do primeiro mês? Então, tem que considerar, obviamente, os prematuros e aqueles que também têm um longo período de internação. Muito importante, e não é fácil quando você está começando a colocar a mão para fazer, é o índice de encaminhamento para o diagnóstico. Ele não pode ser maior que 2 a 4% de neonatos que falham 2 vezes, porque esse índice ele vai estar maior do que a média. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou meu ambiente não está favorável para o teste, ou meu equipamento está com problema de calibração, ou eu estou num ambiente muito ruidoso, ou eu não peguei a mão para fazer uma adequada vedação do ouvidinho, então alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso ter certeza que eu estou cumprindo esses indicadores. E aí, quando a gente fala em programa de triagem auditiva neonatal, a gente tem que imaginar que ninguém estabelece um programa se não tem para onde encaminhar, não faz uma rede para esse paciente não parar ali na sua mão com o resultado de falha sem ter para onde ir. Então, esse paciente, nós temos que monitorar se ele chegou no lugar para onde ele foi encaminhado. Será que chegou pelo menos 90% desses bebês encaminhados? Será que eles têm conclusão do diagnóstico até 3 meses? Nós estamos falando em trabalhar em rede. Por isso essa nossa preocupação e por isso que nós estamos trabalhando junto nesse desafio. A gente sabe que são poucos lugares de encaminhamento do PEAT, que nós temos muitos bebês, muitos pontos que não têm os 2 equipamentos e muitos que sequer têm o fonoaudiólogo. Então, a gente tem que fazer um trabalho assim, bastante alinhado para que a gente não perca essas crianças, nem para o reteste, nem para o diagnóstico, e que tudo isso aconteça no prazo correto. Então, para quem está fazendo o exame, é muito importante o acolhimento com os pais. O pai tem que ser orientado sobre o procedimento que vai ser feito no filho dele, qual é a importância, o que acontece se falha, o que acontece
se passa. Você tem que fazer o levantamento do histórico, não é só fazer o exame. Você tem que ser responsável por localização dos riscos no prontuário do paciente, né? Na presença ou na ausência do indicador de risco, você tem que ser seguido, tem que seguir o protocolo que é determinado. Para os bebês de risco, eu devo fazer sempre o PEAT inicial e para os bebês sem risco as emissões, sendo que eu posso ter um reteste, posso usar o PEAT combinado para o reteste. O lugar para realização, é muito importante você saber, né, se ele está sendo feito em lugar ruidoso, se você trabalhou a conscientização da equipe da importância, porque a gente sabe, por exemplo, as maternidades de manhã, elas são bastante movimentadas, tem alta, tem visita, tem banho, né, tem o médico que passa. Qual o melhor horário para fazer aquilo? Porque pequenos detalhes, né, como mudar o horário do teste, faz você diminuir o seu reteste, né, diminui seu índice de falha. E a conscientização da equipe, de saber que obrigatoriamente você faz parte da equipe e que passar pela triagem auditiva faz parte do processo antes da alta. Bom, então nós estamos aqui num quadro, esse é um quadro que parece complexo, mas nós vamos dividir ele em duas partes. Primeira parte é como se a gente fizesse um risco aqui no meio e trabalhasse só com essa população do lado esquerdo, né? Então, aqui qual é o caminho que o meu paciente tem que seguir, uma vez que ele não tem indicador de risco. Se ele não tem indicador de risco, o primeiro teste dele vai ser as emissões otoacústicas. Ele falhou, o segundo teste vai ser emissões otoacústicas. Ele falhou novamente, o terceiro teste vai ser o PEAT. Por quê? Porque eu vou eliminar, se esse paciente não tem risco, e ele falhou, e aqui ele passa, eu vou ter certeza que eu posso tranquilamente, né, orientar o paciente que ele passou, e ele só vai ser acompanhado para caso alguma coisa aconteça, mas ele está liberado. Agora, se ele faz, o primeiro ele falha, o segundo ele falha, e aí eu envio ele para o serviço de saúde auditiva, eu provavelmente estou mandando um falso positivo para esse serviço que é uma referência, são pacientes para diagnóstico e adaptação de aparelho auditivo. Vocês podem estar pensando, nossa, mas como eu vou fazer isso, né? Porque eu não tenho o PEAT, né? Eu só estou falando o que é certo e o que é bom. Quem vai resolver o problema de vocês é a Mariana, que vai falar depois como é que está sendo pensado esse fluxo. Mas este é o ideal, porque hoje nós temos uma fila infinita de pacientes para fazer PEAT, que provavelmente quando chegar lá, demorou para chegar, vai passar, porque podia ser uma alteração transitória, e ele já está com o ouvido mais fluido, e ele vai passar na maioria das vezes, né? Então, essa é uma coisa importante da gente desinchar o serviço. Se esse paciente passa, ele vai ser acompanhado. Acompanhado é lá nos nossos colegas da atenção primária. Mais para frente eu vou falar qual é a diferença entre o acompanhamento e o monitoramento, tá? Então, ser acompanhado é verificar se há alguma desvantagem nesse paciente, uma defasagem no desenvolvimento com relação à audição e linguagem. Então, a qualquer tempo, mesmo que ele tenha tido a alta aqui, e ele vai para a unidade de saúde fazer os acompanhamentos regulares, a qualquer tempo ele pode ser encaminhado para o diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico, caso ele tenha alguma intercorrência daqui para frente ou a mãe suspeite de qualquer coisa. Muito bem. No caso B, são os bebês com indicadores de risco, com qualquer um daqueles que eu listei para vocês. Aquele bebê, se ele passa e ele tem indicador de risco, ele fez aqui o PEAT, porque se ele tem indicador de risco, ele não vai fazer emissões aqui, ele vai fazer o PEAT, ele passou no PEAT, ele mesmo assim vai ser monitorado até uns 3 anos de idade. Por quê?
muitos daqueles indicadores de risco são de aparecimento tardio. Então, se a gente faz um fluxo de acompanhamento de tempo em tempo, de monitoramento de tempo em tempo desse paciente, retestando a audição, nós podemos minimizar os riscos dela ficar muito tempo com problema auditivo não identificado. Então, esse monitoramento vai ver o paciente de tempo em tempo para que a gente conduza no caso de aparecimento de perda. No caso de falha, ele já tem um indicador de risco e ele falhou. Ele vai fazer novamente o PEAT. Entendam, o PEAT nesse nível de reteste, ele é um procedimento ainda dentro do hospital. Vejam que nós temos procedimentos fora do hospital e dentro do hospital, tá? Isso aqui é do nosso programa, esse asterisco, né, aqui. Porque tudo isso aqui é feito dentro do hospital, antes da alta. Ele pode até não ser feito no mesmo lugar no leito, mas ele tem que ser feito antes da alta. Aqui é para dizer que a triagem auditiva, mesmo o reteste do PEAT, faz parte do programa de triagem. Ele tem que ser feito ainda no nível hospitalar. Se no reteste ele falhou, ele vai, obviamente, para o diagnóstico. Se ele passou, mas lembrando que ele tem risco, ele vai para o monitoramento. É mais difícil que ele não tenha perda auditiva e tenha falhado 2 vezes, inclusive no PEAT. Bom, então o que a gente tem de fluxo? Crianças sem indicador de risco, que falham, não tem indicador de risco, mas que falha, tem que mandar para o monitoramento, tem que refazer esse exame com o PEAT. Criança com indicador de risco que falha, aqui é sem falha, desculpa. Aqui é sem falha, eu vou fazer uma correção. Sem falha e sem indicador de risco, ela só vai ser monitorada de tempo em tempo. Criança com indicador de risco que falhou, logicamente vai para o diagnóstico. Indicador de risco, mais passou, vai para o monitoramento. Monitoramento, ele deve ver a criança de tempo em tempo e modificando o tipo de atendimento. Então, o primeiro retorno do monitoramento de uma criança sem risco seria fazer um VRA por volta de 7 a 12 meses, com fones de inserção. Então, este é o primeiro monitoramento que poderia ser organizado. Conforme a criança vai crescendo, você vai mudando o tipo de avaliação audiológica que você vai propor. Tem algumas orientações gerais que são importantes, que pode ser que tenha pacientes na maternidade que eles não aceitem fazer o teste. É muito importante que vocês que estão lá orientando, dizendo da importância, tenham contato com uma família que não quer fazer, que vocês tenham um documento que ela assine que não está disponível a fazer naquele momento, tá? A etapa do reteste até 15 dias após o teste. Importante nas 2 orelhas, mesmo que a falha tenha ocorrido numa orelha só. Então, é muito comum a pessoa ter uma falha no direito, no reteste vem para retestar o direito, só retesta o direito, há uma confusão, retesta o esquerdo e ela passa no esquerdo e ela continua com a perda não identificada no direito. Então, sempre fazer as 2 orelhas, mesmo uma só tendo falhado. Muito importante dar a devolutiva aos pais e explicar exatamente o que está acontecendo. Quando é só uma falha, ainda tem um reteste. Quando falhou 2 vezes no teste e no reteste, qual caminho ela vai seguir, para onde ela vai, o que acontece, porque os pais chegam perdidos. Eles não sabem que exame foi feito, quando foi feito, para que foi feito e por que foi encaminhado. Então, orientar a família é muito importante, inclusive, para ter a adesão, porque a maioria dos casos chegam e falam assim, olha, ele falhou no teste da orelhinha, eu não voltei, porque não tem ninguém na minha família que tem perda auditiva. Então, é muito importante dizer sobre os riscos auditivos e sobre a importância de ter uma perda e não ter sido identificada. Bom,
sempre carimbar a caderneta de vacinação e colocar também no prontuário de alta. Esse registro é muito importante. Às vezes vocês, naquela correria, porque tem que atender, tem que colocar no livro, tem que orientar a família, deixa essas informações de registro para trás. O registro é determinante, porque se um paciente retorna, e ele retorna surdo, com um menino já de 2, 3 anos, ele fala, mas eu fiz o teste da orelhinha na maternidade, né? E ele passou, então você precisa ter o registro daquele caso para poder saber como conduzir melhor. Além desse registro, o planilhamento desses casos. Então, o ideal é que a gente tivesse sempre um banco de dados informatizados, né? Então, o que a gente vê é que cada um faz o seu serviço, guarda para o seu registro, num livro ata, num livro preto, num caderno, às vezes coloca na carteira de vacinação, às vezes no prontuário de alta, e não tem um processo igual para todo mundo. A gente deveria ter um cadastro nacional que todo mundo pudesse inserir a informação do seu serviço. E essa seria a melhor forma da gente realmente levantar o que é que a gente tem de perda auditiva no Espírito Santo. Né? Colocar isso num planilhamento é importante para você fazer a busca ativa. O paciente faltou, não quis vir, não fiz o reteste, meu índice de evasão no reteste é enorme. Mas você faz busca ativa? Você tem que fazer busca ativa. Não tenho tempo. Aí a importância de envolver outros atores dentro da maternidade para poder te ajudar. O serviço social, talvez, como a gente deve organizar isso para que a gente possa buscar o paciente que não voltou, para que ele não encontre uma surpresa no futuro. Então, eles têm que cumprir todas as etapas. Então, a alta evasão, ela é verdadeira, mas a gente tem que fazer isso para diminuir. Equipamentos, dá para baixar cada 2 meses, para não ficar muito cheio, dentro do computador, para você ter os dados dos pacientes. Bom, eu disse que ia falar um pouquinho do monitoramento e do acompanhamento, porque esse trabalho que a gente faz, e ele começa todo na maternidade, mas a atenção primária tem um valor assim, gigante no processo, porque esses pacientes eles vão para as unidades de saúde, eles vão fazer acompanhamento com o pediatra, puericultura, a mãe vai retornar no médico. Então, é muito importante que a gente esteja articulada com a atenção primária, porque a atenção primária ela é capaz de identificar que a mãe tem um reteste, faltou, e devolver a mãe para esse reteste. Então, o monitoramento, o que ele é diferente do acompanhamento? O monitoramento é para aqueles neonatos ou lactentes que têm indicador de risco. Tiveram resposta satisfatória na triagem, mas eles têm que ser acompanhados para saber se eles vão desenvolver adequadamente a audição e a linguagem. Para isso, a gente usa os marcos para acompanhamento do desenvolvimento de audição e linguagem da OMS e registramos na carteira de saúde da criança. Esse paciente ele vai ser monitorado lá no serviço, lá na unidade de saúde, mas ele vai ser monitorado também no serviço de saúde auditiva, com avaliação audiológica, fone de extensão, medidas de imistância acústica, e a primeiro retorno entre 7 e 12 meses. Aí vocês podem me perguntar, mas qual é a escala que nós vamos fazer? Essa escala ela pode ser utilizada tanto para os bebês de monitoramento, aqueles que tiveram risco, lá na atenção primária, como para aqueles que estão no acompanhamento. Eles não têm risco, mas a gente tem que ter um olhar sobre essas crianças ao longo do desenvolvimento infantil. Então, são coisas muito simples, que é ver se a criança está tendo essas respostas que são espontâneas. O recém-nascido. Mãe, o recém-nascido está acordando quando tem um som forte? Ele ouve um avião passar? Se cai uma panela, ele está ouvindo? Ele se acalma com sons moderadamente fortes de música? E tudo isso aqui tem uma idade compatível. Será que com 12 meses a criança já está balbuciando mais, tentando falar as primeiras palavrinhas, ela entende uma ordem, manda beijo, dá tchau,
né? Então, são coisas simples que a gente pode fazer numa conversa informal quando a mãe retorna com essa criança para a consulta e que vai mostrar se a criança tem algum atraso, tanto de audição como de linguagem. Então, espera-se com 3 anos ela já esteja produzindo algumas sentenças. É claro que não é a regra, as crianças são muito diferentes, né, de uma idade para outra. Então, às vezes, a questão de 1 mês pode não ser muito significativa. Então, por isso, a gente tem que monitorar essa criança mensalmente durante todo o primeiro ano de vida, usando essa escala. No acompanhamento, os neonatos e lactentes sem indicadores tiveram respostas de passa, satisfatórias, mas eles vão voltar para acompanhamento na atenção primária. E nós vamos também utilizar a escala dele. Hoje, a gente já sabe que só 50% das crianças que têm perda auditiva são crianças que têm indicador de risco detectável. Então, tem muitas outras crianças que elas vão desenvolver a perda auditiva, ou elas têm a perda auditiva e não têm nenhum risco. Então, todas as crianças precisam ser avaliadas. A qualquer momento, essa criança que foi identificada com uma defasagem nessa escala deve ser reencaminhada para o serviço especializado de atenção à saúde. Então, no acompanhamento, às vezes uma pergunta muito fácil vai sugerir a ideia de que a criança não está ouvindo bem. Mãe, você acha que seu filho ouve bem? Às vezes a mãe fala, não, você sabe que eu estou reparando que a gente chama, o irmão chama, ai, caiu alguma coisa do lado do berço e a criança não reage. Isso já é uma resposta. Talvez a mãe não estivesse valorizando porque nunca ninguém perguntou para ela. Mas é importante que a gente faça uma simples pergunta se a criança ouve bem. Muito bem. Então, face a essa diretriz, é muito importante que ocorra os programas de triagem, uma conscientização entre o que é que vai produzir de informação essa triagem, quanto ele vai evitar dessas crianças chegarem na escola, né, com uma perda auditiva sem ter sido tratada. Então, as nossas referências 1, 3 e 6 que nós vimos lá, elas foram amplamente estudadas e a gente sabe que as crianças que são identificadas até no primeiro mês, são diagnosticadas com qualquer tipo de perda até 3 meses e iniciam o uso de aparelho e reabilitação com 6 meses, elas têm muita condição de frequentar a escola normal, desenvolver a fala, a linguagem. Então, esse é o motivo que a gente tem que estar muito atento, não só a ter a triagem, mas de cumprir essas referências que vão trazer o desenvolvimento na idade certa, não vai atrasá-las para o desenvolvimento global. Então, a capacitação da equipe da Estratégia de Saúde da Família é muito importante. Ativamente ela pode participar desse processo do monitoramento, do acompanhamento dessas crianças, porque essas crianças saíram da maternidade, não estão no serviço especializado, mas elas estão no território. Então, todo mundo que está no território tem que saber encaminhar esses pacientes. O papel de cada um. Então, no processo, desde a hora que faz as consultas de pré-natal até a hora que é identificada a perda auditiva, todas as profissões têm função. É importante que cada uma saiba o que é que pode colaborar, por isso ele se chama programa. Quando a gente faz a implantação na maternidade, a gente delega muitas funções, mas a gente tem que divulgar, a gente tem que divulgar o protocolo, criar a rotina, ver se nós estamos rastreando todo mundo que nasce, fazer acompanhamento dos nossos dados, ter certeza que essas crianças estão sendo acompanhadas quando elas vão para outro nível de atenção e ter certeza que você conseguiu manter as referências do diagnóstico, né, e da intervenção. E, obviamente, esse gerenciamento de dados, que é uma coisa que eu considero muito difícil, nós temos aqui um banco de dados desde 2011, de todos os nascidos no UCAM, então eu sei aqueles que desenvolveram perda, eu sei aqueles que evadiram, e nós temos aqui pessoas que ligam para que esses pacientes retornem, especialmente os pacientes com indicadores de risco. Bom, a triagem auditiva neonatal é só o primeiro passo.
né, de um processo que começa com a identificação dessa criança com essa falha na maternidade, né? Depois ela vai seguir um caminho do diagnóstico para adaptação de aparelho, para verificação se há indicação de implante para reabilitação, que vai acontecer fora da maternidade, que vai acontecer nos centros, nos serviços de referência. E é importante saber que essas referências, quando eu sigo elas adequadamente, eu vou minimizar qualquer processo que venha interferir para o desenvolvimento de aspectos sociais, psicológicos e principalmente na comunicação dessas crianças, porque a intervenção acontecendo logo cedo, né, seja ela com aparelho, com implante, a adaptação dos sistemas auxiliares para a sala de aula e a reabilitação, a gente vai fazer com que essa criança tenha um pleno desenvolvimento na sociedade. Então, aqui só para ilustrar, né, os caminhos que seguem fora da maternidade, da unidade de saúde, né, para fechar realmente o diagnóstico. A gente faz testes mais complexos, analisa toda a via auditiva, para ver exatamente qual porção do sistema auditivo essa criança tem o problema, se há indicação de cirurgia, se há indicação de aparelho auditivo, há indicação de implante, como deve ser, né, como é a resposta dessa criança e, principalmente, se essa criança está com a informação certa dentro da família para propor que tudo isso aconteça no tempo exato. Como encaminhar essas crianças lá da maternidade? Então, agora eu vou passar para a Mariana, que ela vai falar um pouquinho das discussões que a gente tem feito e também nós vamos responder as perguntas no final. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana Brandão, sou fonoaudióloga, trabalho no Serviço de Saúde Auditiva da Policlínica de Referência da UVV, em Vila Velha, que também é um Serviço de Saúde Auditiva, também como CREFES. A gente começou a discutir sobre isso na Câmara Técnica, como a Carmen já tinha falado para vocês, junto com a Joane, com a Camila, os profissionais do CREFES, a gente tinha uma preocupação de como essas crianças poderiam chegar mais cedo, já que a gente percebe que mesmo tendo a lei, né, lei federal de triagem auditiva neonatal obrigatória, a gente esses pacientes eles não acabavam não chegando para a gente cedo, a gente pensou em como poderíamos fazer com que essas crianças chegassem. Não é o modelo ideal, a Carmen falou bem de como deveria ser, para acabar não inchando os nossos serviços, que é o serviço de alta complexidade, para não inchar o nosso serviço, mas a gente tem visto que como está tendo uma demora do ideal acontecer, a gente quer tá meio que colocando as coisas na frente e tentando agilizar, pensando nos pacientes pequenos, para que eles consigam chegar para a gente o mais cedo possível para a reabilitação, tá? Então, a gente pensou nisso por conta disso, por conta da preocupação da gente ter o diagnóstico precoce, né? E a gente tentou montar um fluxograma que seja mais fácil. Então, junto à Câmara Técnica, com apoio da regulação e da rede da pessoa com deficiência, a Maria Ângela, que é a coordenadora, que abraçou essa ideia e a gente conseguiu fazer com que tenha essa viabilidade, que esses pacientes não chegassem tão tarde para a gente, como tem acontecido, com 5, 6 anos de idade, tá? Então, eu não sei se todos receberam, mas a Secretaria de Saúde enviou um ofício para todas as maternidades, para que vocês encaminhem para a gente os pacientes, caso não tenha o equipamento para fazer a avaliação, ou caso o paciente tenha falha. Então, vou mostrar para vocês, isso aqui eu só copiei e mostrei como é que foi essa carta, né, o seu ofício por e-mail, e mais ou menos o que ela vem falando, que é para vocês encaminharem para o CREFES e para o UVV. É fácil, não tem nenhum mistério. Então, eu desenhei um fluxo mais objetivo possível, mais fácil para vocês entenderem.
A gente mandou um formulário para as maternidades para responderem, para a gente saber mais ou menos como é que está funcionando hoje em dia, porque a gente queria vir para essa palestra sabendo como tem acontecido nas maternidades das outras regiões. A gente não conseguiu uma resposta ainda de todas as maternidades, e aí eu fiz um geralzão, tá? Então a gente imagina que muitas maternidades não têm o equipamento, nem de emissões autoacústicas, nem de potencial evocado. Então, esses pacientes da maternidade que não têm os equipamentos, eles podem encaminhar diretamente para o CREFES ou para a Policlínica de Referência da UVV, tá? E aí eu vou explicar no próximo slide como vocês vão fazer isso. Então, as maternidades que não têm equipamento para fazer a triagem, podem encaminhar diretamente para o CREFES ou para a Policlínica de Referência da UVV. As maternidades que têm o equipamento, e a gente sabe que algumas têm o equipamento de emissões autoacústicas, deve, como a Carmen já explicou, fazer o teste e o reteste na maternidade e depois encaminhar para a gente, né? Se o paciente tem um fator de risco, por exemplo. Então, aqui eu coloquei que se você faz emissões autoacústicas, teste e reteste, não tem fator de risco, e ele passa, vocês não precisam mandar para a gente. Ele deve ser monitorado e acompanhado nos retornos que ele vai fazer à unidade de saúde. Mas se ele não tem fator de risco e ele falha, ele pode ser encaminhado para CREFES ou para UVV. Mesma coisa com o paciente com fator de risco que falha ou que passa. Ele deve ser encaminhado para o CREFES ou UVV. Acho que esse fluxo, a Carmen explicou bem como deve acontecer, o protocolo que vocês devem seguir. Esse protocolo, esse fluxograma que eu coloquei agora, é que como a gente sabe que acho que todas as maternidades não têm, né, o potencial evocado, equipamento de PIAT, eles vão acabar vindo para a gente. Claro que está informado uma fila enorme, isso já tem acontecido. Uma coisa que tem preocupado bastante a gente é que as maternidades eles têm feito o teste, não têm feito o reteste. E aí eles mandam para a gente para fazer o diagnóstico completo e às vezes é desnecessário se deslocar a mãe com um recém-nascido de longe. Às vezes ela vem pelo carro da prefeitura muito cedo e isso acaba também gerando uma fila de espera grande. Os nossos serviços eles não têm uma oferta que acompanha a demanda do Estado. Então, fazendo o encaminhamento para a gente, para o UVV ou para o CREFES, basta, então, esses pacientes que falharam no teste da orelhinha, basta eles enviarem um e-mail para o serviço da Policlínica da UVV ou do CREFES. A gente, quando discutiu quem vai enviar, é a fono, às vezes a fono não está todos os dias, a gente pensou na assistente social da maternidade. Então, a gente tem, tanto na Policlínica quanto no CREFES, uma pessoa que fica responsável por receber esse e-mail. Então, por telefone, às vezes, também não consegue contato, e e-mail é uma forma da gente registrar esses pacientes. Então, basta a assistente social da maternidade enviar um e-mail para a assistente social da Policlínica da UVV, que é Rosiane Moura, no e-mail que é rose@uvv.br, ou para a Camila, crefes.polo@saude.es.gov.br. E a gente disponibilizou o telefone, caso queira tirar alguma dúvida. O que tem acontecido, além do encaminhamento dos pacientes que só fizeram o teste às vezes, e falharem, às vezes não fizeram ainda o reteste, é que eles estão mandando um e-mail tanto para o UVV quanto para o CREFES. E quem sair primeiro, eles confirmam a consulta. Então, eu queria pedir para que as pessoas mandassem ou para o CREFES ou para o UVV, para não ter duplo agendamento, fazendo com que, às vezes, a fila se estenda, tá? Tanto a Policlínica da UVV quanto o CREFES, a gente tem se mobilizado para melhorar as ofertas, a quantidade de vagas para essa avaliação, porque a gente tem uma lista enorme, a gente tem aumentado a oferta, a gente tem procurado fazer praticamente quase todos os dias para a gente conseguir atender a demanda do Estado. A gente pensa que essa não é a forma, talvez, ideal de resolver
o problema, mas a gente quer começar assim, até que todas as maternidades possam se organizar e tenham seu serviço, tanto o equipamento de emissões autoacústicas, tanto o equipamento de PEAT, mas que também, além de ter esses equipamentos, eles façam o protocolo correto, seguindo as diretrizes, para a gente não ter falsos negativos, para a gente também não inchar o serviço de saúde auditiva. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, passar o fluxo. A gente